minhas irmãs em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está lá no livro de Atos, no capítulo 12, do versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos pular para o versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Vamos pular para o versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que eu quero que vocês tenham em mente, né? Peguem de conhecimento acerca dessa palavra. A oração, o poder da oração. Então, Pedro, ele foi para a prisão e a igreja estava continuamente em oração, intercedendo pela vida dele, orando pela vida dele. A igreja não estava dormindo, meus irmãos. Não estava dormindo, estavam orando, vigiando, intercedendo pela vida daquele profeta. E o que aconteceu? Deus ouviu a oração. Enviou um anjo até lá. As cadeias foram abertas. A porta da prisão era de ferro. Fala no texto que era de ferro. A porta abriu por si só. E Pedro saiu. E mais, o anjo conversou com Pedro, instruiu a Pedro. Pedro era um homem de fé, um homem de oração. Ele era um profeta. Ele anunciava as boas novas. E quando a gente está nesse ambiente de fé, o céu se revela para nós. Foi o que aconteceu. Pedro viu o anjo conversou com Pedro. Pedro, na sua cabeça, não sabia se era real aquilo que estava acontecendo, mas ele sabia, tinha entendimento que ele era uma visão. Amém? O que me chamou a atenção também foi no versículo 12, né? O último versículo que eu li. Pedro, saindo então da prisão, o anjo deixou, foi embora e foi para a casa de Maria, mãe de João, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, a libertação de Pedro, a saída de Pedro da prisão se deu quando toda a igreja estava reunida em oração. Pedro voltou para a casa de Maria e todos estavam lá reunidos orando. Então a nossa oração tem poder. Eu não sei se é um familiar seu, qual área da sua vida que precisa de libertação, que precisa ser liberto. Eu não sei, mas Deus sabe. E minha irmã, se você orar com fé, se você interceder com fé, mediante esse problema, mediante essa situação, Deus vai enviar o seu anjo e as cadeias vão cair, em o nome de Jesus. Então, meus irmãos, fique hoje com essa palavra e creia, a nossa oração tem poder. Ore hoje, ore amanhã, ore depois, mas ore, continue a orar, continue a orar. A igreja não parou de interceder por Pedro, até ele sair daquela prisão. Então, minha irmã, qualquer situação que você esteja passando, ore, até essa cadeia se abrir, até a libertação acontecer. Amém?
Deus te abençoe em nome de Jesus.